Estamos reiniciando o vídeo ao vivo. Bom dia, Samira, seja bem-vinda mais uma vez conosco. Eu acho que eu vou repetir a cena, porque ela, na verdade, vai ficar em duas partes do programa. Às vezes há alguma interferência. A segunda que não foi. Hein? A segunda que não foi, né? A segunda cena. Vídeo que não foi. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Sem mais delongas. Bom, chega, né? Essa cena com a outra que você viu na primeira parte do programa, essas duas cenas aconteceram exatamente em Paris, a Cidade Luz. E quando eu vi essas cenas, eu achei interessante que alguém escreveu assim: pois é, vejam as cenas, mas não é no Rio, porque nós temos históricos de violência. E na verdade, a última vez que eu estive em Paris, ou seja, há aproximadamente 3 anos atrás, nós tivemos aí uma percepção da insegurança que vive a Cidade Luz, que ela está recebendo inúmeros imigrantes de todos os lugares, o que é meritório, mas em contrapartida não pode dar condições, educações, trabalho para todos, né? E a primeira coisa que me impressionou quando eu desci no aeroporto de Orly, tanto eu quanto Samira, foi na realidade a gente ver aqueles militares sempre andando em número de 4, com aqueles fuzis apontados para baixo, mas praticamente varrendo o aeroporto para cima e para baixo, né? E posteriormente a isso, de 3 anos para cá, todos nós soubemos dos atentados que aconteceram em Paris. E já naquela ocasião, a gente viu uma quantidade muito grande de imigrantes trabalhando, é verdade. Então o que aconteceu? O que vem acontecendo? A periferia de Paris é evidentemente, imagino, porque aí eu não tenho a experiência vivida, imagino que a insegurança seja talvez menor do que a que nós temos em termos do Rio de Janeiro, porque evidentemente a pobreza é muito maior aqui num país ainda em evolução, não num país de primeiro mundo. Mas em contrapartida isso acontece também. E uma coisa que me impressionou muito em Paris, naquela época quando nós fomos no mês de inverno, o frio era muito intenso. Eu saí de Madrid, depois fui a Portugal, depois de Portugal fui para Paris, e em Portugal estava 12 graus, e eu cometi até a bobagem de ir com um casaco de nylon, que ainda bem que era de nylon, porque quando chegamos em Paris estava 0 grau. E na verdade andamos por aquilo tudo e ficamos muito impressionados com a quantidade também de mendigos nas ruas. Então isso é para que a gente tenha um parâmetro que coisas negativas que eventualmente acontecem na cidade do Rio de Janeiro, elas continuam acontecendo em Paris, como essa última cena que eu acabei de mostrar agora, que na verdade as pessoas atacaram um carro da polícia e muito provavelmente revoltados por esta ou por aquela coisa, mas são atos de barbárie que a gente não deseja. Doutor Ebino, por que esse tipo de coisa acontece em qualquer parte do mundo, e especificamente numa cidade emblemática como Paris? Primeiro porque são seres humanos, né? Em qualquer parte do mundo. O ser humano tem um verniz superficial de civilização, mas arranhou, você vê logo a fera que está lá embaixo daquele verniz, né? Nós mesmos. Se na rua tiver um assalto, não sei o que, pegar o ladrão, eu não sei se nós vamos ficar impassíveis, educados, ou vamos partir para bater no ladrão. Possivelmente nós partamos para esse tipo de agressão. Sim. Segundo, não é a pobreza que faz isso, é a impunidade. No Nordeste, bolsões de pobreza, não tem tanta criminalidade, é baixo o índice de criminalidade na parte interior. É a cultura do povo e mais a lei funcionando. A impunidade estimula isso. Essa agressão em Paris ao carro de polícia foi gratuita. Desmilitarizaram e desarmaram a polícia. Olha só, uma polícia tradicionalmente violenta. Então os policiais ficaram acuados
como se fossem bandidos. E os bandidos acordam a polícia. Houve uma inversão. E aqui também é inversão. Antigamente, os bandidos tinham medo da polícia, agora é outra história. Até hoje de manhã, quando eu saí de casa, já tinham morrido 61 membros das forças de segurança. Neste ano? Neste ano. Policiais, carcereiros, agentes da Polícia Federal, 61 mortes. Está havendo uma inversão total. Em Paris, na França, né? E tem uma polêmica agora no ar, lá na França, que quem ganhou a Copa do Mundo foi a seleção africana. Tem uma certa base essa afirmação. Com certeza, são descendentes. Sim. Acho que a maioria do time, eu não acompanhei, Grande maioria. é africano ou descendente de africano. Então tem uma polêmica. Está havendo também uma islamização da França. A França está se tornando um país islâmico, dado o número grande de imigrantes islâmicos. No Brasil, está havendo uma imigração de venezuelanos. Até a página 10, isso eu acho maravilhoso, sabe? Solidariedade, estão sofrendo, passando fome e tudo. Será que nós temos condições de absorver essa população quando a nossa está totalmente desassistida? Então, quais são as medidas? Contar com ONG do exterior que vai mandar dinheiro para manter isso aqui? Daqui a um tempo eles puxam o tapete e a gente fica no ar. É verdade. Doutor Silvio Provenzano, aproveitando o gancho aí muito bem dito pelo nosso querido doutor Repino, queria a sua opinião nisso. Ontem eu vi um noticiário na Globo News, onde o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, estaria recebendo um número X de venezuelanos. Estão redistribuindo os venezuelanos porque Rondônia, esses lugares mais próximos da fronteira, estão abarrotados em condições de miserabilidade. E com o apoiamento de ONGs internacionais, como disse o Aibinder, muito bem informado, e também com o apoiamento, aspas, do governo. Quer dizer, o governo redistribui, porém a verba vem lá de fora e tal. Eu fico pensando, porque por vezes, quando eu vejo esse Brasil que eu quero, que é essa campanha da Globo, as pessoas todas, em alguns momentos, mostrando obras inacabadas. Outro dia mesmo eu vi uma obra que investiram R$1 bilhão e a obra está parada, não sei precisar onde, mas me parece que no Nordeste, e ficou por isso mesmo. Esse 1 bilhão é dinheiro do povo. A minha preocupação é o seguinte: o político desonesto, quando ele consegue uma verba dessa, ele constrói até onde pode e, na realidade, recebe a propina por baixo, que a gente sabe que a Lava Jato está mostrando isso. Quer dizer, então é uma preocupação constante. No caso específico do Rio de Janeiro, confiar, todo mundo elogiando, eu também acho que é interessante, acho que basicamente nós temos que acolher todas as pessoas, mas é como disse o Aibinder, nós temos essa condição? Essa é a pergunta. E a resposta eu não tenho para te dar, nem para os nossos ouvintes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se você vai acolher alguém, essa pessoa vai vir aqui fazer o quê? Existe uma vaga de emprego? Já existe alguma ocupação? Ou será que vamos aumentar o bolsão que na periferia existe já de pessoas que não têm, não é que não querem, não tem como trabalhar? Os bolsões são 14 milhões quase. Pois é, no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro o número é significativo. É claro que acolher pessoas em dificuldades, é claro que a questão que nós temos hoje no mundo inteiro, daqueles que são rejeitados dentro dos seus próprios países por conta de guerras civis, por conta de governos ditos populistas, mas que do povo pouco se ocuparam, é uma questão que eu acho que é humanitária. Mas será que o Brasil hoje, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando já há alguns anos, na verdade essa história remonta dos últimos 5 anos para cá, né? Ainda refresca a minha memória, ainda tem uma mente privilegiada. Mas eu acho que essa questão de desemprego, ela começou a se tornar um pouco mais evidente, gritante, de uns 5 anos para cá. Pelo menos a partir de 2013. Acho que a governo começou. Foi no governo Dilma. Já no final do primeiro mandato dela. Não, mas acabou que ela maquiou contas, inclusive motivou o impeachment. Foi exatamente as pedaladas fiscais, maquiando números, e ela acabou se reelegendo com o segundo mandato e acabou dando no que deu, que nós estamos aí agora com o governo tampão do Temer,
que não resolveu o problema do desemprego. A verdade é essa. A gente não vê, apesar de todos os números positivos que a economia apresenta com Henrique Meirelles, esses números positivos não se traduziram, infelizmente, num maior número de vagas. Uma das razões é porque eu acho que no Brasil o dinheiro ainda é muito caro. E quando você tem que fazer algum investimento, você vai pegar o dinheiro no mercado financeiro, se você já não tiver esse dinheiro, digamos assim, limpo, você vai ter que buscar. E quando busca, os juros são tão altos que não compensa. Então a pessoa retrai essa sua capacidade de investir e de gerar novos empregos. E aí fica a pergunta: bom receber os venezuelanos, bom dar a seres humanos, co-irmãos latino-americanos que estão já há alguns anos em dificuldade com o governo anteriormente do Chávez e agora do Maduro, uma oportunidade de recomeçarem as suas vidas. Muito bom a gente poder fazer parte desse processo, mas pergunta, eles vêm aqui fazer o quê? Onde? Então acho que são perguntas importantes. As ONGs, elas mantêm durante um certo tempo, mas não por todo o tempo, evidentemente. Qual é a carta que o governo brasileiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pezão, ele tem, de repente, guardada para poder fornecer a esses imigrantes as oportunidades de trabalho? E aí vai vir a minha segunda questão para ele. Por que não oferecer aos brasileiros que aqui há alguns anos estão também em busca dessas vagas? Uma outra explicação que existe também, embora o número da economia melhore a produção industrialmente, não tem mão de obra qualificada, verdade? Então hoje não se precisa de mão de obra, precisa de cérebro de obra. O trabalho braçal está ficando cada vez mais relevante no contexto. Máfia, arcabouço, tudo estão fazendo isso. As pessoas que estão aqui desempregadas e os novos desempregados que chegam não têm uma qualificação técnica profissional para se ocupar. Porque talvez haja vaga, não tenha pessoas com a competência para preencher aquelas vagas. Precisaria investir nessa formação, coisa que o Brasil não faz nada. Não faz nem para os seus filhos. Quer fazer uma boa médica, manda lá para onde a filha dele está estudando. É verdade. Né? Agora tem um outro aspecto aí que me preocupa sobejamente, é o seguinte: primeiro, nós somos inteiramente a favor das mulheres, né? A mulher, com certeza, gostaria que elas tivessem a mesma remuneração que o homem. E, lamentavelmente, isso não acontece nem no Canadá. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre a passada em Montreal, do Pedro, nosso querido jornalista, e que mora nos Estados Unidos, até faz parte do Manhattan Connection. E ele faz um trabalho muito bonito chamado Pedro no Mundo. E ele estava em Montreal e aí conversando com o canadense dizia o seguinte: pois é, aqui para cada dólar pago a um homem, a mulher leva 74 centavos de dólar, isso mostrando a inversão. Mas está acontecendo hoje na comunicação duas coisas curiosas em termos de Brasil. Primeiro, na realidade, cada vez mais abrindo oportunidades para as mulheres. Eu acho fantástico isso, porque realmente parece que as mulheres hoje são mais qualificadas que os homens na área de comunicação. Então isso é fora de dúvida. Porém, acontece o que a gente observa é quando o profissional chega à meia-idade, ou mesmo à idade um pouco mais avançada, não importando o número de anos que ele tenha dedicado a uma empresa, quando chega, ele pensa que aquilo é a vida dele. Por que eu estou contando isso? Porque recentemente eu vou preservar um repórter que foi demitido da Rede Globo de televisão, vou preservar o nome, embora seja de conhecimento público. Ele publicou uma carta de amor à própria Rede Globo, agradecendo, dizendo que através dela ele conheceu 32 países e tal, mas que foi demitido. Quer dizer, então isso acontece muito num país novo, como é o caso do Brasil, novo entre aspas, naturalmente, em que as pessoas começam a virar todos os olhos para a juventude, esquecendo essa mescla, que até foi dito aqui pelo nosso querido Dr. Silvio Provenzano, necessário. Um time de futebol, por exemplo, tem que ter 2 ou 3 de meia idade para poder segurar o ímpeto dos garotos. Isso na vida é mais ou menos assim. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque aconteceu agora, recentemente, uma informação, que eu não sei se é verdadeira, mas é no mínimo curiosa,
salvo engano eu li no site do BOL, bol.com.br, em que 80% da publicidade brasileira, toda ela é localizada nas empresas do Sistema Globo. Então, naturalmente, sobra muito pouco para as demais. Se for verdade, 20% apenas são para financiar as rádios, as emissoras de TV e tal. Isso mostra realmente por que ela está tão avançada a ponto de repente, fazer uma Copa do Mundo direto de Moscou com estúdios na Praça Vermelha, quando as outras não puderam, não tiveram o oxigênio financeiro necessário para acompanhar. Mas, por outro lado, a outra informação que é preocupante, ontem eu conversava com o Maurício Menezes, que aliás está brilhando no programa do Francisco Barbosa. Um abraço para os dois, meu querido amigo Chico, abração para ti. E o Maurício dizia, eu estava falando, Fernando, eu falei, olha, vai mudar o vídeo show, né? Então o vídeo show, que era apresentado pelo Otaviano Costa, que foi uma tentativa de colocar ele na Rádio Globo, a Rádio Globo está infelizmente no 9º lugar, era apresentado também por Otaviano e por uma mocinha lá, até muito simpática e tal. Então, segundo a informação que eu já tinha lido e que o Maurício me deu, ainda ontem pelo telefone, parece que a Globo estava perdendo no horário para o programa da Record. Então, o que acontece? Fizeram uma mexida e botaram 3 moças, nada contra as 3 moças, mas são moças com um perfil específico, ou seja, garotas no auge da sua beleza física, estourando se alguma tiver lá pelos seus 30 anos no máximo, e naturalmente o profissional que ali estava, e muito bem, não o conheço pessoalmente, não tenho procuração para defendê-lo, o Otaviano Costa foi ejetado dessa situação. Então, te preocupa, Silvio, de que de repente nós estamos vivendo um momento em que só há, digamos assim, a supervalorização da juventude e que, de uma certa forma, estaríamos, ou só na comunicação, ou no geral, esquecendo um pouco que as pessoas mais maduras têm a experiência devida para, somadas aos jovens, alavancar um país? Pois é. Voltando à história da chapa, né? Eu tenho participado de algumas reuniões onde realmente a gente percebe essa mescla do jovem com aquele que já está com algum tempo de estrada. Você sabe que as reuniões são interessantíssimas em termos da troca de experiência. E pelo menos no meu campo da medicina, eu percebo nos jovens, pelo menos aqueles que estão conosco, um interesse em absorver a experiência. Não sei se no ramo das comunicações, mas eu imagino que não deva ser muito diferente. Não. Quando eu imagino um jovem que pudesse estar aqui ao teu lado, sugando um pouco da tua experiência, do Francisco Barbosa, que você citou, que comanda debates com uma extraordinária habilidade. O próprio Maurício Menezes, né, que é um indivíduo absolutamente hilário, talentoso. Ele consegue na tragédia pegar e transformar. O jovem tem muito que aprender. Então, eu não acho que os jovens eles têm que ter um papel definido dentro da sociedade, eles são o sangue novo que vão impulsionar a nossa sociedade à frente, mas o papel do mais experiente, não vamos chamar de velho, nem a Binder, nem você, nem eu, somos velhos, temos experiência, não vamos nós deixar... É bonito mascarar a realidade, né? Não é mascarar a realidade, nós temos experiência. Provocador. Nós temos a experiência de quem já viveu muitas situações. No meu campo, por exemplo, sempre tem uma situação nova. Até me deparei com um caso que eu te confesso, já fui estudar ontem à noite, curioso de tentar descobrir, já mandei os dados para minha filha lá em Harvard, e eu falei, agora me ajuda nessa, se você pode, Xoxa. É complicado, são coisas novas. Com toda a experiência que você tem, são aspectos inusitados, até porque, graças a Deus, o ser humano é único. Não existe uma doença que se manifeste em 3 ou 4 pessoas da mesma forma. Em cada uma, ela irá se manifestar de um jeito. Com maior agressividade ou menor agressividade, enfatizando mais um aspecto do que o outro. E com relação à história do velho e do novo, no mundo há espaço para os dois. Sempre haverá espaço para os dois. Muito bem.
E esses que são impactados com a demissão? Quer dizer, eu conheço casos de técnicos dos mais diversos na área de comunicação, né? Não sei se isso ocorre na área de psicólogo. Não, psicólogo Mas é até um ponto fora da curva nesse sentido, que quanto mais velho, ele é tido como mais sábio. É. Se você for num psicólogo, uma psicóloga, tanto faz, de 25 anos, você fica até constrangido que aquela garota ou aquele garoto vai te dar orientações sobre a vida. Sim, Agora, se você vai procura. Independente da competência. É. Se você vai num psicólogo de 70 anos, 60 e poucos anos, você fala, não, ele é experiente, cabelo branco, não sei o que, você já dá uma credibilidade. É. De uma maneira geral, saindo do nicho de psicologia, o fato do cara ser velho não significa que seja competente. Sim. Muitas vezes ele é um dinossauro. Ele não evoluiu na profissão. Sim. Ele aprendeu alguma coisa. O Silvio permanentemente se atualiza. Mas quantos médicos não abrem um livro depois da faculdade? Então, se tornaram dinossauros ultrapassados e tem que sair do caminho. O progresso está vindo. O jovem tem a vantagem de custar mais barato para a empresa. Mas ainda assim, você vê que as empresas, tal como o time de futebol, mantém o técnico mais idoso para liderar a garotada. É. Você pega um Boechat, você pega o Joemir Beth, vários famosos, idosos competentes. Bial. Hein? O O Bial, Jô Soares, Jô você Soares, pega, tem muito desses que são, entre aspas, na profissão dele, mestres. E os discípulos seguem. E tem que renovar mesmo, porque tem velho e competente. Mas essa renovação, ela passa por mais mulheres? Você acha que a mulher um dia reverte essa história do Canadá, por exemplo, que reflete o mundo? Você acha que a mulher é mais preparada, mais inteligente, mais focada do que o homem? Não. Isso é para fazer média com as mulheres, eu diria sim, mas eu já estou casado, então não preciso fazer tanta média. Agora, o que acontece é que a mulher é mais cara para o empregador. Sei. Vamos ser franco. Você tem um empregado, um empregado e uma empregada numa empresa. Aquela empregada, por ficar grávida, tem uma série de direitos trabalhistas a mais, licenças a mais. Você tem que contratar alguém para substituir a grávida quando ela está de licença. Então ela encarece muito o trabalho. A machista, não sei o quê. Não é nada disso. É objetividade. Hein? É objetividade. Não é? Você tem uma empregada doméstica. Ela fica grávida. Se quer, pode demiti-la. Quando ela se afastar, você tem que botar outra. Quando ela voltar, você tem que demitir a outra. Olha o custo disso. Então, eu acho que o custo do empregado masculino da empregada feminina é diferente. Da mulher é mais caro. Agora, não é pela beleza, não. O Silvio, mas a gente, ao contrário do que o Aibinder diz, a gente observa, principalmente nos grandes programas que têm grandes verbas, cada vez mais a presença de mulheres bonitas focando na beleza. É o caso do programa do Faustão, por exemplo. Né? E aí esse caso agora ocorrido no vídeo show, aliás, está bem apresentado, as meninas são muito bonitas. Para mim, que gosto de observar a mulher bonita, é muito mais interessante que observar o Otaviano Costa. Mas aí é questão de ponto de vista. Tem esse viés ou não? Ou o Aibinder está com a razão nessa história? Eu acredito que Da sim. beleza? Agora, o Aibinder não está errado, não. Ou eu estou certo ou eu estou com a razão. Você escolhe. Você está com as duas coisas. Na verdade, é isso que a gente tem que levar em conta, né? A legislação para a mulher em idade de procriação, quando ela engravida, e tem que ser assim, protege a grávida, a gestante, vai proteger o filho, permitindo o período de 4 meses, que muitas vezes se estende por mais 1 ou 2 meses. Então, é um funcionário que, independente de alguma intercorrência durante a gravidez, onde vai ter os afastamentos naturais, já tem assegurado praticamente 6 meses fora do serviço para poder cuidar da cria. Né? Isso torna esse funcionário um risco para a empresa e um custo adicional. Mas, por outro lado, Aibinder, eu estou me lembrando, não poderia deixar de me lembrar do André, meu filho. André, ele trabalhava numa grande empresa e na área de administração ligada à informática. E ele tem um conhecimento profundo do programa Excel.
de tal modo que ele desenvolveu uma planilha, enfim, foi um dos principais criadores dessa planilha, que permitia pagamentos de funcionários dessa empresa espalhados por várias áreas. E ele treinava muito, né, pessoas que vinham até para conhecer, ele fazia esse treinamento. E havia uma vaga de ascensão na empresa que ele, com a juventude dele, dizia, bom, essa é minha, né, diante do áspero sucesso que ele estava tendo então nessa empresa. E, para surpresa dele, a pessoa que foi escolhida foi uma moça que ele havia treinado e que nem era daqui do Rio, era de São Paulo, tinha vindo para cá. E aí ele acabou revoltado, saindo da empresa, que eu acho que foi um gesto um tanto quanto precipitado da parte dele, mas ele disse, os atributos que provavelmente ela tem, eu nunca vou ter. Tem esse lado do viés de quem se sentiu de repente bypassado. E óbvio que eu acredito, até pela seriedade da empresa que ele trabalhava, que não foi essa a razão, deve ter havido outras razões. E ele também foi convidado na mesma época para trabalhar numa empresa de órteses médicas, são esses equipamentos que a gente utiliza para determinadas cirurgias, como por exemplo stent para cirurgia cardíaca. E ele começou a perceber que algumas coisas na organização da empresa com relação à utilização e da venda e da comercialização fugiam, digamos, ao que seria ético que ele havia aprendido lá em casa. Ele conversou muito comigo e ele não permitiu que a empresa assinasse a carteira dele e saiu da empresa, depois de 2 meses lá dentro. Curiosamente, já que a gente falou da TV Globo, Fantástico, 45 dias depois que ele havia saído de lá, até seguindo uma orientação minha, denunciou a empresa, inclusive com desvios dentro do próprio governo, no Ministério da Saúde. Essa empresa foi denunciada, o dono foi preso, a pessoa que ficou no cargo do André, coitado, que estava novo lá, também ficou, e ele falou, viu pai, fiz bem, né? Eu falei, bom, você estaria dentro daquele camburão da Polícia Federal agora, e eu aqui muito preocupado, mas eu te disse que aquilo não era correto, que estava sendo feito. Enfim, ser ético, ser correto num país onde há o jeitinho, e eu vinha para cá também ouvindo essa questão do financiamento político, né, para as eleições que se aproximam tanto, e eu te confesso, nunca me imaginei numa eleição tão importante quanto essa que teremos agora em outubro, estarmos chegando já no mês de agosto, o último programa de julho é hoje, né, Fernando? Isso. Nós teremos 2 meses para escolhermos o nosso mandatário pelos próximos 4 anos. E quem que a gente vai votar? Seja lá quem for que ganhe, o Brasil perde. Pois é, a gente está eu diria que estamos numa sinuca de bico daquela que está no final do campeonato. Verdade. E a gente vai ficar olhando para aquela bola, para o taco da sinuca e falar, meu Deus, para onde que eu vou tentar? É uma sinuca de bico. E essa questão do financiamento partidário, por quê? Porque hoje nós, todos brasileiros, com o dinheiro dos nossos suados impostos, estamos bancando eleições. É mais correto do que a iniciativa privada, do que as empreiteiras, diante de tudo que a Lava Jato conseguiu levantar no Brasil? Sim, porque não existe almoço de graça. E a gente percebe que as Odebrecht da vida e outras tais, elas financiavam todos os candidatos. Que iam um pouco mais aqui, nesse que lidera as pesquisas, um pouco menos ali, mas eu não vou... Mas nós também éramos taxados do fundo partidário. Sim, só que agora, veja bem, é só o fundo partidário. Que é um absurdo. Que é outro absurdo. Se você pensar, tua filha para ser médica, você para ser médico, você gastou dinheiro, tempo, pelo teu interesse. Tua filha também estudou, comprou livro e tal, pelo interesse dela. Ela está gastando hoje, por exemplo, ela estaria de férias, aproveitou o gozo das férias dela para ficar 1 mês e meio lá em Harvard, e depois ela engendra o que já é oficial, um estágio oficial lá fora, longe da família, com custos para ela. Então, todo esse custo que ela pode desfrutar benefícios futuros, ela está bancando. Ou você está bancando para ela. Ela está bancando. Se eu quero ser deputado, o povo vai me bancar? Por quê? Não tem sentido isso. Eu tenho que fazer esforço, fazer uma campanha entre meus amigos, meus fãs, sei lá quem,
para, olha, eu sou candidato, vote em mim, vote em mim. Eu ganhei, não ganhei, perdi. Por que tem que ter um fundo partidário? Eu acho uma imoralidade generalizada, uma hipocrisia. Sabe, se dá nojo essa política brasileira, dá nojo. É uma coisa assim, você sabe que... aviltante. Você vê o presidente viaja, aí viaja porque não quer ficar toda. O presidente do Senado, o presidente da Câmara, às nossas custas. E ainda leva um bando de puxa-saco. Aí, Bender, tem uma coisa que me preocupa muito mais do que saber que o nosso suado dinheirinho está servindo para esses escroques muitas vezes. Cada partido tem a sua própria cota do fundo, que normalmente beneficia os grandes partidos, que não à toa são aqueles que estão mais envolvidos em denúncias. Mas dentro de cada partido, que critérios são utilizados para que a verba seja dividida? Será que todos ganham a mesma cota? Não. Duvido. Não, eu não ganho. Os caciques, obviamente, detêm para si o maior quinhão. Eles detêm, eles têm esse poder. E como é que eles distribuem para os demais? Como é que é feito? Que critérios são utilizados? Por que o partido tem que ter um feudo no governo? Por exemplo, PTB, Ministério do Trabalho. Cada partido tem um feudo para estourar. Não é pela conveniência, não é pela meritocracia, não é nem pela passa... conveniência política. O político indica alguém para ser diretor da Petrobras. Qual é a lógica disso? Nós achamos normal, o absurdo é achar normal. É engraçado você ver um determinado senador da República, e isso aí eu não estou falando de um partido específico, não, eu digo de todos. Diz assim, olha, fica tranquilo que Eletrobras é minha, não é sua, o cara pálida. Não, quem indica a diretoria sou eu. Indica não, olha, manda. Caixa Econômica, isso é minha. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal, que é para acolher todos os brasileiros, é daquele senador daquele partido X. Quem é que manda nos Correios? Não, ele não precisa muito. Todas as emissoras de rádio no Brasil, praticamente quase todas, estão nas mãos de políticos, por concessão política, dada a político que aí se mete na radiodifusão. Pois é. Aí a gente entende por que as coisas às vezes caminham de uma maneira inesperada. Por quê? Porque quando você deixa à parte a capacidade, a competência, o mérito, e beneficia os interesses, não pode dar certo. Eu estava me lembrando aquele programa do Jô Soares, tira o tubo. Deixa eu morrer. É um negócio doido. Há duas últimas notícias que eu terei que tocar. Como é que eu vou tocar assim? É um negócio impressionante. A primeira delas, a tentativa dos juízes de Goiás, que estavam votando em causa própria um projeto de que, na verdade, daria a cada 5 anos 3 meses de férias para o juiz, e se ele preferisse, ele receberia o equivalente em numerário. Mas já tem isso. Um escândalo. Não, diz que já tem um outro tipo, mas já tem isso aqui. É mesmo? Não, nosso prazo. É um negócio doido, né? É um negócio absurdo. Um país que não tem dinheiro, um país que está devendo a Deus e o mundo, né? O próprio governo já tem um rombo enorme de 180 bilhões de reais no que ele chama de equilíbrio fiscal, que é um desequilíbrio, e você vê esse tipo de coisa. E por outro lado, o imbróglio em que se meteu o ex-governador Sérgio Cabral, não é? Em que estava lá na penitenciária e chega o promotor de plantão para poder fiscalizar e pediu que ele tivesse um determinado comportamento. Não tenho, posição de respeito, mandou o homem para a solitária e naturalmente obedecer ao promotor, que não poderia, segundo o desembargador, porque o promotor não teria, digamos assim, autonomia para mandar alguém para intervir na administração da penitenciária, independentemente de se tomar partido para este ou para aquele, e mandar o cidadão pela solitária. Aí o desembargador manda tirar, depois de 5 ou 6 horas que ele ficou na solitária, né, manda tirá-lo de lá, justamente partindo da premissa de que o promotor não teria autoridade para tal. Quer dizer, tá bom, mas ainda assim ele pode voltar à solitária se por acaso o desembargador entender. Meu Deus do céu, não é coisa demais para um país tão cheio de problemas, de dificuldades. Você vê aquele exemplo, prende o Lula, solta o Lula, prende o Lula, solta o Lula.
A justiça é desconexa. Está certo que haja uma certa subjetividade, mas é uma subjetividade. Aqui está o exagero. Cada um é imperador do seu pedaço. O promotor reafirma que é direito dele fazer, botar o Cabral lá na solitária. O desembargador acha o contrário. Deu instantaneamente um habeas corpus em relação à solitária, não à prisão do Cabral. Mas agora uma autoridade judicial tira o sujeito da cadeia, bota na cadeia. Você viu o que o Ciro Gomes declarou agora? Vai botar que roubaram o poder político, o jurídico roubou o poder político, e vai botar cada promotor, cada juiz no seu quadrado. Sabe? E que vai liberar o Lula. Meu Deus. Essa promessa enlouquecida, pior que pode ser real, é uma esperança, porque político não cumpre nada, então não vai cumprir isso. Não vai liberar o Lula, provavelmente não vai até esquecer dessa promessa. Mas é uma maneira desonesta ou esperta de captar votos do PT. Fizeram um meme, doutor Silvio Provenzano, na internet, né? Meme é uma expressão grega que significa brincadeira, uma coisa equivalente. Botaram a fotografia do Gilmar Mendes e escreveram embaixo: vou soltar o doutor Bumbum. Eu vou soltar o bumbum. Vou soltar o bumbum. Deixa eu antes fazer um comentário sobre esse episódio de Sérgio Cabral. A impressão que dá pelo comportamento desse indivíduo em prisão é que aquilo ali é um spa temporário. Não vejo na cara dele o sentido do arrependimento ou da preocupação por tudo de errado que ele fez. O próprio fato do filho dele ter a sem-vergonhice de sair candidato, Meu Deus, já é algo que me espanta, porque o conceito de vergonha e de pudor me parece que nesta família não ensinaram. E outra coisa, o desembargador mandou soltar Fernando Aibinder Samira. Quem indica desembargadores? Aí vem a questão que não é meritocracia, amigo do cacique. Aí o cacique está na solitária, o desembargador manda soltar. Não estou afirmando que esse desembargador, cujo nome eu nem sei, dos desembargadores cujo nome eu nem sei, que ele tenha sido indicado, que fique claro. Mas apenas o fato de que governantes podem indicar desembargadores e juízes do Supremo Tribunal Federal já me coloca esse processo da justiça no Brasil em xeque. Com relação a esse indivíduo, eu já falei muito, né, mas eu faço questão de insistir. O Conselho Federal de Medicina impôs aos médicos regras claras. Por exemplo, é vedado ao médico divulgar fotos de pacientes, feitos das suas realizações, e esse Dr. Bumbum, numa linha que me remetia ao Dr. Miami, que muitos acompanharam, mostrando os seus feitos, o Dr. Miami na televisão e ele pela internet via rede social. Dr. Hollywood. O Dr. Hollywood, e por aí vai. Isso é proibido ao médico fazer, a ética médica proíbe isso. Não sei se as pessoas atentam a isso. Eu faço serviço de saúde há 7 anos e meio, tenho muito orgulho disso, porque é uma forma que eu tenho de passar informações médicas. do Heleno Rotar. Isso, que eu julgo extremamente importantes. Eu sempre agradeço Um abraço para o Heleno. Continuar tendo a oportunidade de fazer isso. Fazendo já a propaganda, domingo vou falar de cachumba e vou falar de catapora. Acho importante as pessoas saberem, porque eu tenho visto nas redes sociais gente combatendo vacina, que é um grande avanço da medicina, é a possibilidade que a gente tem de imunizar pessoas contra doenças. Tem uma campanha forte. De idiotas, né? Idiotas que talvez paguem 20 mil reais para fazer um procedimento cirúrgico numa cobertura. E eu vejo outros idiotas dizendo, mas o Kremerge não fez nada. E olha, eu sou oposição atual ao Kremerge. Eles não podem fazer nada, porque o doutor Bumbum, para o estado do Rio de Janeiro, não é médico. Mas ele formou aqui, mas ele não exerce a medicina aqui. Qual cobertura? Em primeiro lugar, quando o doutor Silvio vai internar, por exemplo, o seu João das Couves, em qualquer hospital da rede privada, ele tem que se identificar o doutor Silvio com a carteira dele do Kremerge. No computador hoje eu acesso e vejo que o doutor Silvio Provenzano em questão é o doutor Silvio Provenzano, porque se o doutor Silvio Provenzano não tiver registro,
eu não vou poder internar, eu vou ter que arranjar alguém que interne por mim, que esteja habilitado aqui. Este indivíduo, que felizmente por enquanto não está preso, não sei até quando, ele não tinha o direito de internar ninguém, razão pela qual todos os procedimentos dele precisariam ser feitos fora do ambiente hospitalar. O que já devia ser algo, na minha opinião, uma pessoa minimamente inteligente desconfiar. Um médico que faz um procedimento cirúrgico no ambiente da sua própria casa, meu Deus, e pagar, veja bem, não era uma pessoa sem posse, viajou de Cuiabá de avião, chega no Rio, desembolsa 20 mil. Que o ser humano tem a necessidade de se iludir. Pois é. Mas a ilusão, às vezes, paga-se um preço muito caro, como essa linda jovem, infelizmente, pagou. Necessidade de se iludir. Voltando à questão do Dr. Bumbum, que eu acho, as pessoas têm que, em primeiro lugar, ter atenção. O Conselho Federal de Medicina proíbe o que esse indivíduo fazia. Ele alegar com a maior cara de pau que ele não sabia que o fato dele, do registro dele no Distrito Federal não dá direito a ele de exercer a medicina em São Paulo e no Rio de Janeiro, é algo que todo médico, ao se formar, sabe que não pode. Ele só pode exercer a medicina no lugar onde ele está inscrito. Se amanhã me chamarem, vamos supor, para fazer qualquer trabalho em São Paulo, antes de eu aceitar, eu tenho que ir lá no CREMESP, que é para me inscrever lá, e aí ele vai exigir meu diploma, meu título de especialista, isso tudo é checado. Ah, não é vai qualquer um, não? Não é. Seu diploma onde é FRJ está aqui, 1981. Você tem título de especialista? Sim. 83 de clínica médica, 85 de endocrinologia, pelo próprio Ministério da Saúde. Ah, ótimo, então você está autorizado. Eles vão ao Conselho Federal de Medicina saber se em algum momento já houve alguma denúncia, ou se eu respondi a algum processo ético. Outra coisa, esse jovem, em 2016, portanto, há 2 anos atrás, teve o registro dele cassado no Distrito Federal, que era o lugar onde ele estava inscrito. Então não é registro lugar nenhum. Exato, ele já teve o registro dele cassado. Só que quando você tem o teu registro cassado... E a mãe também. No CREMERG, a mãe já era definitivo. Mas ele foi em 2016. Por quê? Porque isso é um processo judicial que se arrasta, às vezes, por 3, 4 anos. Porque é dado ao médico o direito do recurso. Primeiro lá, o que é justo, primeiro lá no Distrito Federal, esgotados os recursos do Distrito Federal, e ele sem poder exercer a medicina nesse período, diga-se de passagem. Ah, mas por que ele estava exercendo a medicina? Porque advogados junto a juízes concederam a ele o direito de voltar a praticar a medicina, mesmo que ele, pela lei médica, não pudesse exercer. E aí eu vejo no Facebook, nas redes sociais, um monte de retardado, de débil mental, e é para você que eu estou falando. Dizer, o CREMERG não fez nada. Antes de falar qualquer bobagem, o mínimo que a pessoa deve fazer é se informar. Para não compartilhar, como você falou, as tais das fake news. Fazer o que o IBM normalmente faz. Assim, não, a pessoa nem vê e está compartilhando. Ah, mas eu cometi algum crime? Cometeu sim. Você é responsável por tudo? Eu sou responsável por cada sílaba que eu pronunciei aqui. Ninguém mais é responsável, a não ser eu. Todos nós somos responsáveis, aliás, desde Saint-Exupéry. Somos responsáveis por tudo que cativamos, por tudo que fazemos, por tudo que falamos, até pelos nossos pensamentos. Esse Dr. Bumbum, eu acho que encerrou a carreira dele, assim espero. E lamentar que muitas vezes, através das leis que foram dadas para criar normas de comportamento, dessas leis se aproveitem os meliantes, os bandidos, etc., para poderem continuar sua carreira de crimes por falar em meme, e para aliviar a atenção, eu recebi um meme ontem. Os bumbuns me tiram do sério. Não, depende. Literalmente, Aibinder. Concordo contigo. Mas estamos de acordo. Uma foto para candidato à presidência e à vice-presidência. Candidato à presidente, a fotografia do Lula, a vice do Bumbum. Então tá assim, para presidente, Bebum. Para vice, Bumbum. Vou votar nessa chapa. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje, sempre é muito importante. Um abraço para o nosso Pedro Carlos mais uma vez, lá na Universidade de Colômbia, no Paraguai, né? Volta semana que vem estará aqui conosco. Um abraço para o Eduardo Leite lá em São Paulo, Duda, né? E um abraço também para a todos que estão nesse momento sintonizando a gente. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Muito obrigado a vocês.
mais uma vez pela presença. Alguém, se quiser deixar algum recado, por favor, sintam-se à vontade. Não, me sinto à vontade sempre. Obrigado. Meu caro doutor, Agradecer a você que nesse meu período de curtas férias eu pude vir tudo. eu que agradeço, imagina. É um retorno Sempre acolhido com tanto carinho, com tanta gentileza pela Samira, por você. Muito obrigado. E dizer que daqui a 15 dias, se Deus permitir, estarei de volta. Aliás, vai coincidir com o dia que vai ter a apuração das eleições do trimestre. Salvo erro, será no dia 9 de agosto que eu retorno, se você assim permitir. Com o maior prazer. Com Obrigado o maior prazer, mais por uma favor. Dê um grande abraço ao nosso amigo Heleno Rotai, de tantos anos, né? Desde Ele a está época, eufórico. né? Ontem o Fluminense ganhou do Palmeiras. Você também, parabéns. O meu Vasco que foi uma tristeza, mas em contrapartida é aquela história. Tem aquela alegação da altitude, né? 1.800 metros. É difícil jogar lá. É muito difícil. É muito difícil. De qualquer maneira, parabéns ao Fluminense, então, que foi o vitorioso. Ontem não é fácil ganhar do Palmeiras, né? Quer dizer que o time está na rota certa. E né? continua no Tá crescendo. Brasil, falando rapidamente sobre futebol, aquela velha história de que técnico é sempre culpado. O Roger, que é um bom técnico, É um bom foi tempo. demitido ontem por conta da derrota, uma derrota onde o Fluminense jogou além do que se esperava, com muita garra. É verdade. Jogou com muita garra. É verdade. De qualquer maneira, minha gente querida, muito obrigado. Um abraço grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, às 8 horas estaremos juntos novamente. Namastê.